Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos 1 a 8. A família de Cornélio encontra a Jesus. Eu vou fazer a leitura e vocês podem acompanhar em suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 até o 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Nós conhecemos a história de Cornélio e o tema principal aqui que nos chama a atenção e tem maior destaque nessa história é a questão da religiosidade. A religião sem Jesus Cristo é religiosidade vazia. Muitas pessoas seguem as suas religiões, as suas doutrinas, seguem dentro dos seus templos ou se reúnem em casas, em lares. Muitos adoram a seus deuses, muitos adoram ao Deus vivo, assim como Cornélio fazia. Muitos adoram em nome de Jesus Cristo, mas muitos apenas vivem a religião, mas não conhecem a Jesus Cristo, o Senhor, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. No interior de Minas, durante um tempo que estivemos trabalhando em uma igreja, nós conhecemos muitas pessoas e muitas histórias que vieram acrescentar e a nos ajudar na nossa caminhada, para que pudéssemos aprender mais. Porque a caminhada cristã é assim. Nós ensinamos e aprendemos uns com os outros, todos guiados pelo Espírito de Deus. E certa vez conheci um jovem que é de uma família que eram fortes líderes da comunidade, da sua igreja, na sua região, na zona rural, e esse jovem era ministro de Eucaristia. E era extremamente zeloso com as doutrinas e com as tradições da sua igreja. Da mesma forma, sua família toda era zelosa com essas tradições, e que se tornaram referência naquele local. Depois de algum tempo, aquele jovem começou a ler a Bíblia, assim que se tornou ministro de Eucaristia, para poder ensinar melhor a palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a mexer no seu coração, a mexer na sua mente e lhe mostrar que ele precisava de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Aquele jovem recebe um folheto e conversa com o evangelista da igreja presbiteriana que estava num certo local em que esse jovem estava. Uma conversa informal do dia a dia. De repente, aquela conversa se estende, aquele jovem cheio de perguntas deixa o evangelista bastante interessado, recebe a palavra e segue sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus estava agindo no coração
cabisbaixo, contrito, aquela expressão de que estava muito concentrado, absorvendo tudo que era dito. Ao final do culto, fui cumprimentá-lo e ele já estava me esperando, conversando com um presbítero, e veio abrir seu coração, queria conversar em particular. E ele externou para nós que naquela noite Jesus havia entrado em sua vida. E ele havia aceitado a salvação buscada com tanto empenho através de obras, porque essa era a prática anterior. Através de suas boas obras, eles buscavam salvação. Mas aprenderam e entenderam que a salvação não vem por meio de obras. Aquele jovem estava confuso, mas ele ouviu a palavra de Deus. E essa palavra transformou sua vida. Pois bem, o livro de Atos traz uma história parecida com essa e com tantas outras. A história de uma família que também era referência na sua comunidade e que também fazia muitas boas obras que eram muito bem vistas pelas pessoas. Eles eram queridos por todos. A família de Cornélio. Aqui no texto, nós vemos que Lucas, que é o autor desse evangelho, desse livro, melhor dizendo, ele também é o autor do evangelho de Lucas e do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Ele relata aqui a ação missionária da igreja em todo o livro, iniciando lá mais propriamente no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo de Deus, lá no Pentecostes. Desde então a igreja sai pregando o evangelho. Um fato curioso é que normalmente quando se fala de missões na Bíblia, todos nós vamos pensar em Paulo, o grande apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, aquele que pregava mais especificamente para os gentios. Os gentios são aqueles que não são da tradição judaica, não são hebreus por herança sanguínea, pessoas de outras nações. Mas o que nós vemos, e aqui também nós temos essa referência, que Pedro é que foi o primeiro a pregar para os gentios, mesmo sendo um judeu de tradição de nascimento. A missão da igreja naquela época, ela seguia a passos largos, logo após o enchimento do Espírito Santo, o derramamento em Atos 2. Nós vemos que Cornélio era um homem dedicado à tradição judaica. Por quê? Diz o texto que ele era piedoso, temente a Deus. Com toda a sua casa fazia esmolas e de contínuo orava ao Senhor. Duas tradições destacadas aqui por Lucas, que eram muito peculiares aos judeus da sua época, que é a questão das esmolas e a questão da oração, aquele rigor, aquela disciplina em orar várias vezes durante o dia no templo. Outro fato curioso é que Cornélio era um centurião. Como um centurião, que para ser centurião, para ser um oficial, precisa ser cidadão romano. Como um cidadão romano aceita a fé judaica, aceita adorar ao Deus vivo? É algo que meio destoa da época, mas aconteceu. E o texto relata para nós que não só Cornélio, mas toda a sua família, toda a sua casa. Quando se fala de toda a sua casa, no contexto aqui de Cornélio, não se trata apenas de 3, 4, 5 pessoas, como hoje é comum no nosso meio, famílias menores. Mas naquela época, no meio dos romanos, haviam famílias gigantescas também, que seguiam o modelo da época patriarcal dos hebreus, onde havia o chefe, aquele mais velho, que era o responsável pela família, no caso Cornélio, sua esposa, e os filhos, se já fossem adultos, com suas esposas também, as filhas com seus maridos, também
pessoa que é referência, eram extremamente zelosos com as tradições da sua religião e faziam a diferença em meio à sua comunidade. Só que Cornélio tinha algo a mais em relação aos outros judeus. Não era o fato de ser cidadão romano, não era o fato de ser um oficial muito importante, responsável pela segurança do governador, que morava ali em Cesareia. E uma cidade extremamente importante como Cesareia, que era lugar de um quartel-general, de um porto marítimo, onde Roma negociava e também colocava seus navios, seus barcos armados ali, onde a cultura grega tinha uma influência muito grande, onde a ciência e tecnologia dos romanos estava presente, depois que Herodes o Grande fez toda uma reforma naquela cidade, ela se tornou uma cidade proeminente. Então, ser centurião em Cesareia aumentava ainda mais a importância e a visibilidade daquela pessoa ali. Então, Cornélio era alguém extremamente influente no meio dos soldados, dos oficiais romanos. Mas o que chama para nós a atenção, o que faz uma grande diferença entre ele e outros religiosos judeus, era o seguinte: diz no versículo de número 4 que as orações e as esmolas de Cornélio e de sua família subiram para a memória diante de Deus. Queridos, isso faz toda a diferença na vida de Cornélio e de sua família. E também faria toda a diferença em nossas vidas, porque eram orações sinceras diante de Deus. Suas esmolas, a sua compaixão, a sua piedade em relação às outras pessoas não era somente para parecer uma pessoa mais santa, mas Cornélio fazia isso de coração. E toda a sua família também o fazia de coração sincero diante de Deus. Eles verdadeiramente queriam agradar a Deus. Fica talvez implícito para nós que eles não quisessem, não se preocupassem com uma proeminência no meio do judaísmo, porque eles já tinham uma posição social muito alta, eles já tinham muito dinheiro. Talvez por isso tenha sido tão notório para eles, tão simples, dedicar a Deus o seu coração e toda a sua sinceridade. Isso já era algo maravilhoso, mas, diz o texto, que faltava alguma coisa. Nós vemos que no versículo de número 3 aparece um anjo para Cornélio, e esse anjo vai dizer para ele que ele precisava fazer algo muito importante. Ele precisava mandar chamar um homem de Deus, um dos apóstolos. Ele precisava chamar Simão Pedro, para que Simão Pedro lhe falasse algumas novidades que transformariam totalmente a vida de Cornélio, que iria preencher o vazio que havia em seu coração. Sim, porque por mais religioso que fosse, por mais sinceras que fossem suas orações e suas boas obras diante de Deus, Cornélio não tinha Jesus Cristo em sua vida. Sim, ele era uma pessoa religiosa, ele temia o Deus vivo, mas ele não cria no Evangelho de Jesus. Não cria porque não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. Cornélio e sua família eram apenas religiosos. Cornélio, ele recebe essa visão do anjo, ele fica atemorizado, assustado, ele olha fixamente para o anjo, não tentando sondar sua mente, mas porque ele provavelmente congelou de medo, de pavor, a figura
é algo muito confundido com uma figura fantasmagórica. Aquele ser todo luminoso, todo resplandecente, imanente e provavelmente voando, flutuando, algo do tipo, e fazendo a revelação para Cornélio. O ato de dar esmolas, que é exaltado por Deus na pessoa do anjo, era um ato normalmente difícil para as pessoas que são ricas. Hoje também é assim. Quem é muito rico, quem tem muito, não todos, mas uma boa parte, normalmente tem alguma dificuldade em ofertar, dificuldade em dizimar. Mas a família de Cornélio não. Eles faziam e faziam de coração. Os judeus da época tinham o hábito de fazer o quê? Esmolar, ajudar as pessoas, mas sair contando vantagem porque faziam isso. O judaísmo da época era um judaísmo extremamente voltado para se promover através das suas boas ações. Oravam em praças públicas e disputavam quem ia fazer as orações, para chamar a atenção das pessoas. Na hora de fazer esmolas, gostavam de contar para os outros. Tudo que faziam, se dizimavam, falavam para as pessoas, enchiam o peito de orgulho para falar que eram dizimistas, e ofertavam na casa do Senhor, enchiam o peito para falar para as pessoas que guardavam o sábado, que eram mais santos que os outros, faziam separações entre ricos e pobres dentro das igrejas, dentro das sinagogas, melhor dizendo. Os mais abastados sentavam nos melhores lugares, mais à frente. Os que tinham menos eram colocados mais atrás. E isso é o que o Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, diz que se chama fazer acepção de pessoas. Os judeus faziam isso. Os judeus não eram sinceros nas suas atitudes diante de Deus. Cornélio também era um religioso. Cornélio também precisava de Jesus Cristo, mas Cornélio tinha um coração mais sincero do que os demais fariseus. Os fariseus faziam tudo com a intenção de se autopromover e de promover a sua casa, os seus cargos e as suas atitudes. A parábola do fariseu do publicano deixa isso muito claro, lá em Lucas 18, 9 a 14. Nós vemos que Cornélio não seguia essa linha. Do contrário, o próprio Deus não teria mandado o anjo lá para falar com Cornélio o que ele deveria fazer e que as suas orações encontraram graça diante de Deus. Interessante, irmãos, é que ao buscar um relacionamento com Deus em oração frequente e regular, e ao buscar um relacionamento próximo e piedoso e amoroso com as pessoas, Cornélio estava seguindo o grande mandamento que o Senhor Jesus havia ensinado, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele buscava a Deus e ele exercia a caridade e o amor com os irmãos, com o próximo. Mesmo sem conhecer a Cristo, ele estava seguindo mandamentos de Cristo. As pessoas que são religiosas, às vezes, seguem também os ensinamentos do Senhor Jesus. Muitos seguem como padrão moral, mas se esquecem de que esses padrões glorificam a Jesus. Se nós fizermos essas ações, nós seguimos esses padrões com os nossos corações voltados para agradar a Jesus Cristo. Se nós praticarmos os ensinamentos de Deus e de Jesus, sem o coração voltado para glorificar o Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, nossas orações não vão agradar a Deus. Nossas ações não vão agradar a Deus. Porque a intenção
dimensão que destoa daquilo que Deus requer de nós. Respeito, amor, sinceridade em relação a Ele, demonstrado no nosso comportamento. A salvação para as almas dessas pessoas religiosas, ela não estava nas suas atitudes, mas na pessoa de Jesus Cristo. Por isso o anjo diz a Cornélio que deveria chamar a Pedro. Deus se agradou de suas orações, Deus se agradou de suas atitudes por causa da sinceridade do seu coração. Era uma família que buscava servir a Deus com alegria. No versículo 5, o anjo fala para que ele chame a Pedro, porque Pedro iria lhes contar boas novas. Essas boas novas fariam toda a diferença na vida de Cornélio e de toda a sua família. Hoje em dia, nós também temos pessoas que passam por situações semelhantes. Temos pessoas em várias igrejas evangélicas e não evangélicas que seguem as tradições. Muitas vezes nem sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Fazem de uma forma mecânica e automática. Porque o avô e a avó faziam, o pai e a mãe faziam, ensinaram para eles, agora eles fazem e ensinam para seus filhos. Mas muitas dessas pessoas não têm uma experiência genuína com Jesus Cristo. Apenas fazem o que fazem, têm uma rotina de culto, de adoração, mas vazias de Cristo Jesus. Como assim? É possível isso? Sim, é possível. É possível uma pessoa vir à igreja, cantar no grupo de louvor e, ao terminar o culto, ela ir para uma noitada, para uma boate e quebrar a noite. Por quê? Porque não tem uma experiência genuína com Jesus. Cantar no louvor é apenas cumprir tabela, é apenas cumprir uma escala, é apenas cumprir o seu papel como filho de crente ou ministro de louvor na igreja A, B, C ou D. Pessoas que fazem isso, mas não fazem de coração ao Senhor Jesus Cristo. Fazem por vários motivos. Alguns para se promover, assim como os judeus fariseus faziam. Outros para poder impressionar. Outros somente para agradar os pais, os avós, os tios e tias. Filhos de diáconos, filhos e filhas de presbíteros, filhos e filhas de pastores, necessariamente não são crentes automáticos. Todos precisam de Jesus Cristo em suas vidas. Todos precisam confessar Jesus com a sua boca. Cornélio também precisava confessar a Jesus com sua boca. Hoje, as pessoas também precisam confessar a Jesus Cristo com seus lábios e entregar suas vidas a Ele. Obedecer aos padrões morais de Deus, de Jesus, sem ter uma experiência com Jesus, sem sequer frequentar a igreja, já é motivo de ser abençoado. Sabe por quê? Porque a Bíblia quem diz, Deuteronômio, vai tratar das bênçãos decorrentes da obediência às leis de Deus e a maldição para quem não obedece. Tem pessoas que obedecem às leis de Deus, como já foi dito aqui, mas não obedecem por amor a Deus, por amor a Jesus. Obedecem porque estão seguindo tradições, porque querem dançar conforme a música está tocando e conduzindo a situação. Meus irmãos fazem, minhas irmãs também, meus vizinhos seguem esse padrão, eu também vou seguir esse padrão. Ele faz desse jeito e dá tudo certo para ele, eu vou fazer igual porque ele está fazendo, eu também quero ser bem sucedido. O que o texto nos diz é que todos nós, tanto a família de Cornélio como as nossas famílias hoje, precisam de uma experiência genuína e pessoal com Jesus Cristo. A lei moral, ela abençoa quem obedece e ela também vai servir de castigo, de peso
punição para quem a desobedece. A salvação, meus queridos, não é através de obras. Efésios 2 vai nos dizer que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Isso não é dom nosso, não é mérito nosso, é Deus quem nos dá. Para quê? Não de obras, porque se fosse através de obras, nós iríamos nos vangloriar, nós iríamos nos exaltar, nós iríamos nos achar melhores do que os outros. Mas Deus, em sua perfeita sabedoria, Ele faz de uma forma completamente diferente. Ele vem até nós e nos oferece e nos dá essa salvação. Se dependesse de nós, nós não buscaríamos a Deus, nós não buscaríamos a Jesus Cristo. É porque Ele nos amou primeiro que nós buscamos a Deus e nos entregamos a Jesus Cristo. Efésios 2, no início, lá do versículo 1 a 4, diz que nós éramos filhos da ira, andávamos desgarrados como ovelhas, estávamos sujeitos aos príncipes da potestade do ar, aos dominadores deste mundo tenebroso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, antes da graça salvadora de Jesus Cristo. As pessoas que são apenas religiosas e que não têm uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, podem, algumas delas, também estar mortas em seus delitos e pecados. Somente crendo em Jesus Cristo, hoje, as pessoas também vão poder experimentar essa alegria plena e completa. A família de Cornélio precisava fundamentar a sua religião em Jesus Cristo. Não bastava Cornélio ser temente a Deus. Cornélio precisava fazer o que Paulo nos fala em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso crer. Quem crê verdadeiramente em Jesus Cristo, confessa-o publicamente, não se envergonha do seu Salvador. Muito pelo contrário, sente prazer em anunciar a plenos pulmões para toda a sociedade que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está se referindo ao texto, ao episódio registrado em Êxodo 16, 4, no Antigo Testamento, quando o povo murmurou até Moisés, porque não tinham as panelas de carne do Egito, nem as comidas gostosas e fartas do Egito, porque estavam numa peregrinação no deserto, estava tudo muito difícil, a comida era escassa. Então Deus faz descer do céu o maná, para que eles pudessem se alimentar em abundância, com fartura. Cristo diz aqui que o pão verdadeiro, não aquele transitório de Êxodo, mas o pão definitivo, que é alimento para as nossas almas, esse sim é o próprio Cristo. Jesus não estava dizendo que nós devemos comer da carne humana, mas Ele estava dizendo que nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Cristo para nós. É o que nutre as nossas almas, é o que fortalece a
16, versículos 11 a 15 de Atos. Capítulo 8, versículos 26 a 40, nós vamos ter a história do Etíope, aquele eunuco que encontrou-se com Filipe e estava lendo o texto do profeta Isaías. Mas ele não conhecia Jesus Cristo. E ele precisou ouvir o Evangelho na pessoa de Filipe, que o apresentou a Jesus Cristo. Da mesma forma, Pedro é enviado até Cornélio. Logo após ele ter uma visão lá em Jope, dos versículos 9 até 16, Pedro tem uma visão. E nessa visão, Deus tenta passar para Pedro a mensagem de que o Evangelho não era somente para os judeus, mas a salvação agora se estendia a todo o mundo. O ide, lá de Mateus 28, 18 a 20, de fazer discípulos de todas as nações, o ide de Marcos 16, 15, e pregai o Evangelho a toda criatura, estava se cumprindo aqui nessa visão para Pedro, reforçando para ele que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para os não-judeus, para os povos de todas as nações. Pedro tem a visão, entende o que Deus quer dizer para ele, mesmo assim ele ainda fica pensativo, tentando digerir aquilo que o Senhor lhe falou. E no versículo 19 nós vemos que enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro desce, encontra com aqueles homens, convida para que eles durmam, passem a noite ali na casa de Simão o curtidor, lá em Jope. No dia seguinte eles partem para Cesareia para poder falar com Cornélio, para obedecer à ordem de Deus. Chegando lá em Cesareia, nós vemos aqui nos versículos 25, ou melhor, no 24, que de imediato, quando ele entrou em Cesareia, assim que Pedro chega, Cornélio já vem a seu encontro. Aquele homem e sua família estavam ansiosos por ouvir a palavra de Deus na pessoa de Pedro. Vemos Cornélio, naquele afã de ouvir a palavra de Deus, de um homem recomendado pelo próprio Deus, ele chega a adorar Pedro, ele se prostra diante dele como se ele fosse uma divindade. Pedro, é claro, como servo de Deus, fiel e sábio, ele repreende Cornélio: olha, não me adore, porque adoração somente a Jesus. Eu sou homem como você. Nós vemos nos versículos 36 a 43 que Pedro vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para Cornélio. Jesus Cristo, o Senhor de todos. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E ele discorre apresentando Jesus até o versículo de número 43. Cornélio reúne ali não somente a sua família, mas também seus amigos. E, para a glória de Deus, houve salvação naquela casa. Nós vemos que Atos 2 meio que se repete aqui. Ocorre um enchimento do Espírito Santo de Deus na vida de todas aquelas pessoas. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que estavam ali com Pedro, que foram acompanhando e já eram cristãos, eles se admiraram porque também sobre os
vidas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Houve salvação naquela casa, houve salvação na família de Cornélio. Cornélio não quis a salvação só para si, ele chamou toda a sua família para ouvir o Evangelho. Cornélio não quis salvação somente para ele e sua família, ele chamou seus amigos e parentes não tão próximos para ouvir a palavra de Deus. E o que nós vemos aqui é que o Espírito Santo desceu de forma semelhante ao que acontece no nascimento da igreja, e de forma poderosa nasce uma igreja ali no seio da família de Cornélio. Uma família que era zelosa de boas obras, religiosa, mas vazia de experiência com Jesus Cristo. Agora a alegria está completa, pois Jesus reina no coração de Cornélio e de todos os seus familiares. As famílias de hoje também precisam fundamentar sua religião em Jesus Cristo. Hoje todos os que pensam encontrar na religiosidade salvação se enganam, se frustram. Por quê? Porque a salvação não está em obras, mas somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem um ditado popular que nós ouvimos por muitas pessoas, que é assim: toda religião é boa, Deus é um só. Se fala de Deus, é o que importa. Mas de que Deus, ou a que Deus estão se referindo os que repetem e saem replicando esse ditado popular por aí? A palavra de Deus diz que não, Deus não é o mesmo para todas as religiões. Existe um Deus verdadeiro, Criador e Pai dos seus eleitos. Mas os outros deuses, esses não são iguais ao Criador de todas as coisas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho de acesso a Deus, o Pai. Quem tem o Pai, crê em Jesus. Quem crê em Jesus, crê em Deus, o Pai. Mas quem não crê em Jesus, também vai ter dificuldades em crer em Deus, com toda a certeza. Quem quiser ver a Deus, olhe para Cristo, pois Ele é o Deus encarnado. Pessoas podem ofertar, dizimar em suas igrejas, jejuar, pagar promessas, se martirizar, se autoflagelar, se prostrar diante de imagens, de esculturas, podem orar voltados para Meca, podem acreditar que espíritos de pessoas que conhecem voltam para conversar com eles, de que eles vão reencarnar e evoluir, mas essas pessoas, sem Jesus Cristo, não experimentarão felicidade plena. Religiosidade sem Jesus Cristo é religiosidade vazia. Religião sem Cristo é vazia. As religiões diversas, elas podem trazer benefícios para a pessoa? Podem. Ensinando disciplina, ensinando boa convivência, alguns valores éticos e morais que serão bons para o convívio em comunidade. Mas para a alma, só Jesus Cristo pode dar o sustento necessário para cada alma vivente. Somente Jesus Cristo deu a vida por nós, assumindo nossa dívida. Ele pagou na cruz, onde venceu a morte. Ele ressuscitou, e nele os que creem têm a vida eterna. O que é
Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Então ele repetiu aquela oração conosco e ele foi salvo. Ele recebeu Jesus Cristo em sua vida. Foi feliz para sua casa e contou para sua mãe e para os seus pais que ali estavam. Todos se admiraram e gostaram da boa notícia. E aquele jovem não cessou de apresentar Jesus para os seus pais. Ele levava os irmãos da igreja frequentemente na sua casa para reuniões e cultos e visitas, para louvores, para apresentar Jesus Cristo à sua família. E para a glória de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, toda aquela família foi alcançada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A família que antes era apenas religiosa, agora é uma família cristã de fato. Todos foram ensinados, todos foram discipulados, todos foram batizados. Todos receberam Jesus como o único e suficiente Senhor de suas vidas. Todos nós precisamos de uma experiência pessoal com Jesus. Todos nós precisamos buscar a Jesus com todas as nossas forças. As pessoas podem frequentar suas igrejas, dirigir ministérios, promover eventos religiosos ou de lazer, cantar louvores, podem ter sido criados em igrejas, mas se não tiverem uma experiência genuína com Jesus Cristo, suas vidas continuarão vazias. Não existe outro caminho, não existe outro mediador. Somente Jesus Cristo pode salvar o perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que crê já está, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Cornélio creu, a família de Cornélio creu, seus amigos creram. Houve um grande avivamento naquela família e naquele local. A igreja de Jesus estava agora forte, firme e confiante naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus nos ajude a propagar essa verdade, a levar esse Evangelho maravilhoso a todas as pessoas, inclusive aos que são religiosos e que pensam estar agradando a Deus, quando na verdade não estão. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra faça diferença no seu coração também. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te agradecemos a Deus porque Jesus Cristo deu a vida por amor de nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou e nele nós temos vida e vida abundante. E isso é graça, não depende das nossas atitudes, pois se dependesse, não estaríamos aqui. Obrigado, Deus, pela sua graça manifesta em Jesus. Obrigado porque através do seu sacrifício nós temos a vida eterna, nós somos perdoados, nós somos regenerados e somos novas criaturas para a honra e glória do Senhor. Que o seu amor, ó Deus, reine em nossas vidas e que possamos falar do seu amor a todas as outras pessoas, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ajude nessa tarefa, nessa caminhada tão árdua. E que nós possamos passar por todas as lutas, desafios e obstáculos que ainda virão na caminhada da Igreja de Jesus aqui nesta terra. Oramos agradecidos e pedindo a Deus que o Senhor esteja confirmando essa verdade no coração de cada pessoa que nos assiste, tanto aqui na igreja, no templo físico, como em suas casas também.
E agora, igreja amada do Senhor, ide em paz, e com o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações do Espírito, sua bondade, graça e misericórdia, suas bênçãos, sejam sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre.